A paz do Senhor Jesus a todos, amém? Quero louvar a Deus, agradecer a Deus pela oportunidade, agradecer os pastores por confiar. Nós que já participamos, já conhecemos, nós sabemos que muitas vezes ter pessoas de confiança, ter pessoas ao nosso lado que sempre possam nos ajudar. Nós vamos ver, Deus sempre levantou muitas pessoas, mas nunca levantou elas sozinhas, né? Sempre levantou pessoas para caminhar com elas. E eu sei o quanto o nosso pastor, ele zela por esse lugar. E eu quero verdadeiramente agradecer, honrar ele, honrar todos vocês por essa noite. Que Deus possa me dar graça para compartilhar um pouco mais sobre essa palavra que temos falado esse mês, que está em Lucas, capítulo 15. Obrigado, pastor. Diria o pastor, vamos falar sobre os achados e os perdidos, né? Sabe que coisa interessante? Como a palavra ela tem poder. Nesses dias, para quem conhece a Lorena, né? Abriram a porta da casa dela e o cachorrinho vazou, saiu. Pensa numa família que, sabe aquela família que ama? Eu acho que quem tem ama, né? Quem tem um cachorrinho, um gatinho ama. O cachorro não desapareceu. E um dia, e 2 dias, e 3 dias, e cadê o cachorro, né? Mas que interessante nós nesse período de falar sobre isso, e eu estava sendo ministrado, o pastor já tinha compartilhado comigo que eu ia ministrar, e sabe uma coisa muito interessante que eu percebi em Lucas 15, que como nós quando vamos ler a escritura, um professor, um mestre nosso, nós tivemos que nos ensinou o estudo bíblico na Jocum, ele diz assim, quando ele dá um capítulo para você ler, ele manda riscar o título, porque ele diz que o título não é a inspiração da escritura, o que é inspiração é a escritura. Então quando ele manda estudar a Bíblia, ele manda riscar o título, porque ele diz que o título foi colocado por homens. E veja só que interessante, que se você vai ler Lucas 15, pensando no título, a primeira história é a ovelha perdida. Qual seria o foco da história? A ovelha que se perdeu. Se você for ler o segundo, diz a dracma perdida. Qual seria o foco da história? A dracma que se perdeu. Se você vai ler a terceira, o filho pródigo, que para começar não é o filho, seriam os filhos pródigos, porque na verdade os dois estavam perdidos. Mas mesmo sendo assim, o foco tampouco são os filhos. Porque se nós vamos ler essa história, mais constrange é que sempre tem alguém que se perde, mas sempre tem alguém que vai buscar aquilo que se perdeu. As histórias, elas trazem esse fundamento. As 3 histórias, elas trazem uma verdade. As três histórias, uma parábola, 3 histórias, mas as 3 histórias elas vêm falando de uma verdade. Por favor, vamos ler. Eu quero ler Lucas 15, 20. Eu vou ler do 20 ao 32, que foi aquilo que o Senhor ministrou ao meu coração e eu quero compartilhar com vocês. Amém? 20. E levantando-se, foi para o seu pai, e quando ainda estava longe, o seu pai viu e se compadeceu. Correu para o seu filho, abraçou-o e o beijou. E o filho lhe disse: pai, pequei contra o céu e diante de ti, e já não sou digno de ser chamado teu filho. Mas o pai disse aos seus servos: trazei depressa a melhor roupa, e vestiu, ponde um anel em sua mão e calçado e em seus pés, e trazei o bezerro cevado, matai-o, comamos e façamos festa, porque o meu filho estava morto
e reviveu. Havia se perdido e foi achado. E começaram a regozijar-se. E seu filho mais velho estava no campo, e quando veio e chegou perto da casa, ouviu a música e as danças. E chamando um dos criados, perguntou-lhe o que era aquilo. E ele disse: teu irmão veio, e teu pai fez matar o bezerro cevado, porque o recuperou são e salvo. Então se indignou, não queria entrar o seu pai, e não queria entrar. Seu pai saiu e lhe pedia que entrasse, mas ele respondendo disse ao pai: eis que por tantos anos venho te servindo e jamais te desobedeci, e nunca me deu nenhum cabrito para alegrar-me com os meus amigos. Mas quando veio este teu filho que consumiu teus bens com prostitutas, tu mandaste matar para ele o bezerro cevado. E ele então lhe disse: filho, tu sempre estás comigo, e todas as minhas coisas são tuas. Mas era necessário que festejemos e regozijarmos, porque este teu irmão estava morto e reviveu, havia se perdido e foi achado. Amém? Meus irmãos, quando Deus ministrou essa palavra ao meu coração, Ele ministrou da seguinte forma: o amor do Pai. Essa foi a forma em que Deus ministrou essa palavra ao meu coração. De novo, quero compartilhar com vocês que essa é uma história onde Jesus, ele simplesmente traz uma parábola. A ovelha não é real, a moeda não é real e os filhos não são reais. É uma... Porém, esta parábola, ela está conectando com algo que está acontecendo no ambiente onde Jesus está na vida real. Jesus está contando uma parábola de algo que está acontecendo na vida real. Mas o que está acontecendo na vida real? No ambiente real. No ambiente real, Jesus está sentado e ele está com os cobradores de imposto e os pecadores. E o que acontece? Quando Jesus está compartilhando com os pecadores e os publicanos, os fariseus, eles vêm de longe. E os fariseus olham para Jesus dizendo: olhem esse homem, como pode esse homem fazer as coisas que faz e não perceber que ele está com os pecadores, que ele está com pessoas que não são dignas. Então Jesus se dedica a se virar e ir até eles e contar a seguinte história. E começa com essa parábola. Olha só que interessante como na primeira história Jesus fala sobre uma ovelha. A ovelha, ela está perdida fora. Mas pensando comigo, que interessante que com certeza a ovelha é um ser vivo que ela se auto-percebe como perdida. Com certeza essa ovelha... Oi, tá melhor? Melhorou? Eu não sabia se era a minha voz, que eu estou de uma recuperação. Mas, voltando. A primeira, uma ovelha que se perde fora. E ela se auto-percebe como perdida. Com certeza uma ovelha, um animal que anda junto com outros, ele sai e se perde. E essa ovelha, ela se auto-percebe como perdida. Na primeira história. Então o pastor vai buscar. Na segunda história, nós temos uma dracma que se perde dentro de casa. E a dracma não é um ser vivo. Uma moeda. E ela não tem a capacidade de se perceber como perdida dentro. Então temos na primeira história a ovelha que se perde fora, mas ela se percebe como perdida. Nós temos a moeda dentro, mas ela não se percebe como perdida. E nós temos, para finalizar, um pai que tem 2 filhos, um que se perde fora e o outro que está perdido dentro e não sabe que está perdido. Veja que interessante.
a situação que foi gerada, o ambiente que está sendo gerado e as coisas que estão acontecendo. Muito interessante deste filho que ele recebe os bens, ele recebe aquilo que ele pediu do pai. O pai repartiu as heranças para os dois e este escolhe sair e malgastar. Mas o que me surpreende é que como este filho, que quando nós vamos ler o texto, nós achamos este filho, de uma certa forma, ele é um homem muito estratégico, né? Quando ele cai em si, ele diz que ele vai fazer uma oração, mas quando ele chega na frente do pai, ele faz outra oração. A oração longe do pai não é a oração mesma. A oração que ele faz longe, ele diz: Pai, pequei contra os céus e contra a terra. Ele se arrepende e diz: me aceite como um dos seus jornaleiros. Mas quando ele chega perante o pai, ele só diz assim: Pai, eu pequei contra os céus e contra ti. E a parte dos jornaleiros não aparece. Por quê? Porque o único lugar onde ele verdadeiramente vai se sentir amado e vai se sentir querido é perante o pai. Esse é o único lugar. Quando você está longe, porque Deus não queria chamar ele para trabalhar, mas ele queria chamar ele como filho, ele queria ter perto dele como filho. E isso era o que ele precisava aprender. E muito interessante que quando este filho vem, a Bíblia diz que o pai enxergou ele de longe. E isso faz me colocar nesse lugar da história da Lorena e do cachorrinho, ou de quem já perdeu alguma coisa. Sempre, eu lembro que eu mandava mensagem para ela, eu sei que gerava tristeza nisso, né? Mas eu mandava uma mensagem para ela de tempo em tempo, dizendo: e aí, apareceu? E aí, apareceu? E aí, apareceu? Outro dia que passou e não apareceu. Outro dia que passou e não apareceu. Então eu imagino esse pai, assim como Deus descia no atardecer, eu imagino esse pai toda tarde passeando pela chácara e dizendo: onde está meu filho? Onde meu filho está? O que será dele? O que ele estará fazendo? Aonde estará o meu filho? Até o momento que olha para o longe e diz: vem meu filho, este é meu filho que estava perdido. E veja que interessante, as três atitudes do pai, que são muito importantes nesse texto. A primeira, ele diz que quando viu o seu filho, correu. Na cultura judaica, as vestes, as túnicas dos homens, elas vão até o chão, elas tampam os pés, porque para os judeus mostrar as partes de baixo da perna, tanto o calcanhar como as pernas, é um ato de ser humilhado, é humilhação, é um ato de humilhação. E é por isso que este pai, quando ele vê o seu filho, com certeza ele deve de ter levantado as suas túnicas e correr até ele. Ele se humilhou, ele correu até o filho que ele tinha perdido, se humilhou a si mesmo, sem se importar com aquilo que fossem pensar dele. Eu não sei se você entende, mas existiu alguém que se humilhou por você, e se humilhou por mim, e se humilhou por nós, para que nós pudéssemos ter vida. Existe alguém que se humilhou para que você possa ter salvação. Existe alguém que se humilhou para que você pudesse ter vida. Segunda coisa, o abraçou. Por favor, coloca para mim Deuteronômio capítulo 21. E eu quero mostrar para você biblicamente o quão importante é o abraço deste pai. Deuteronômio 21, 18. Por favor, 18. Se um homem tiver um filho obstinado e rebelde, que não obedece ao seu pai nem à sua mãe,
e não os escuta quando disciplinam, o pai e a mãe levarão aos líderes da comunidade à porta da cidade e dirão aos líderes: este nosso filho é obstinado rebelde, não nos obedece, é glutão e vive bêbado. Então todos os homens da cidade o apedrejarão até a morte. Eliminem o mal do meio de vocês. Todo Israel saberá disso e temerá. Este pai não faz qualquer coisa. Ele não somente se humilha, mas ele protege um filho que merece a morte por aquilo que ele fez contra ele. Ele corre. É bem possível que no ambiente onde este pai estava morando, tinha os trabalhadores, com certeza moravam ali. Tinha outras pessoas perto que com certeza moravam ali. E não querendo tirar que essa história está sendo contada para os fariseus. Essa história está sendo contada para os fariseus. Era de suma e extrema falta de respeito contar algo deste tipo para os fariseus. Então vemos um pai que se humilha e vemos um pai que o primeiro que faz, ele corre e protege o seu filho, como dizendo: ninguém joga uma pedra nele. Ninguém, eu sou quem vou sair como justiça, eu vou defender, eu vou proteger, eu vou cuidar. E eu quero saber uma coisa: os pecados que você tinha que pagar caíram sobre quem? As pedras que tinham que ser jogadas sobre você foram jogadas sobre quem? Meus irmãos, é muito séria esta história, é muito poderosa esta história. A terceira coisa que o pai faz, o beijou. Veja só que interessante, o beijou. Um beijo. Jesus, nós vemos que quando Jesus entra na casa de Simão, ele entra e Simão não cumprimenta ele, não lava os pés dele, não beija ele. Jesus diz: cara, eu entrei na tua casa, você nem um beijo no rosto me deu. Um beijo no rosto era a representação de algo de suma importância, de sumo respeito, de alguém que você considerava importante, de alguém que você considerava uma pessoa que poderia ser alguém de intimidade para você. Você não ia beijar no rosto de qualquer pessoa. Eu já vivi uma experiência na minha cidade e eu sempre lembro dela. Eu tenho um amigo que ele os pais deles eles nasceram, não lembro bem onde, mas eles são assim, religiosos fechados. A tia dele anda de túnica todo dia, o pai, o tio. E assim, eu lembro que um dia a gente foi lá tomar um banho de piscina e eu saí. Só que eu, do meu jeito, eu olhei e a mulher estava caminhando na sala. E quando ela passou, eu falei: oi senhora, bom dia, como a senhora está? E fui cumprimentar ele. E quando eu fui cumprimentar ela, meu amigo falou: vem cá, rapaz, que nem eu posso tocar nela. Vem cá. Eu não podia tocar, para você ver as pessoas que vivem a religião na linha. A gente não pode nem ter contato com essas pessoas. Então, por que eu conto isso? Para falar para você ver a importância que para nós, para a nossa cultura, um beijo, um abraço é algo comum. É algo completamente comum, mas em outras culturas pode não ser comum. Não só não ser comum, pode ser uma falta de respeito. E este homem que sai e abraça o seu filho e beija o seu filho, como dizendo: você continua sendo importante para mim, você continua tendo um lugar comigo, você continua sendo minha família, e você continua sendo meu filho, continua vestindo ele, dando tudo novo para ele. E assim, ele com essa atitude de dizer para ele que ele continua sendo filho, ele continua distante,
ele continua sendo alguém de alta autoestima, de alta valorização para ele. Independente do que ele fez por ele, ele continuava sendo importante para Deus. Ele continuava sendo. Eu não sei quantas coisas você já fez nessa vida, eu não sei quantas coisas você se você já errou com Deus, se você já entrou e saiu, eu não sei, mas eu quero dizer algo para você. O amor do Pai continua sendo o mesmo por você. Não sei quantas vezes se você já caiu, eu não sei se você já abandonou Deus, eu não sei se você, mas o amor de Deus, o amor do teu Pai, ele continua sendo o mesmo por você. Você continua tendo um lugar na mesa, você continua sendo parte da família de Deus, você continua sendo importante e ele quer ter você perto dele. Amém. Isso é muito importante. Não querendo deixar para trás, não perdendo a linha de pensamento de que Jesus está contando essa história para os fariseus. Os fariseus estão ouvindo isso. Eu imagino os fariseus por momentos se contorcendo e dizendo: por favor, esse homem, se já não tinha bronca dele, ouvindo essa história, ele devia estar dizendo: cara, esse homem aí está quebrando a lei. Esse homem aí está quebrando a lei. Não é possível. Mas como Jesus tem a intenção de com essa história, eu vejo um Jesus que parece que está pregando o evangelho para os fariseus. Parece que Jesus pegou um dia para pregar o evangelho para os fariseus, através dessa parábola. E ver que quando o filho volta, o outro filho diz o quê? O que é essa festa aí que está acontecendo? O que é esse negócio aí que vocês estão arrumando? Em outras palavras, que faz esse homem com os publicanos e os pecadores? Que é o que um homem como esse está fazendo com os publicanos e os pecadores? Que é? Por quê? Então, veja que interessante. O filho estava perdido fora e a ovelha fora. A ovelha sabia que ela estava perdida. O filho reconheceu que estava perdido fora. Os publicanos e os pecadores, os de fora. Os publicanos e os pecadores são os de fora. Os publicanos e os pecadores são a ovelha. O publicano e os pecadores são o filho que foi dar uma voltinha no mundo, mas voltou. Mas e o filho de dentro da casa? É a dracma. São os fariseus, que eles estão dentro, mas eles estão perdidos e eles não sabem. Então, o primeiro que eles fazem, eles julgam. Eles julgam. O que esse homem está fazendo? Mas que é o que o pai faz na parábola? A Bíblia diz que quando o filho olhou e viu que tinha uma festa e era para o irmão, falou: eu não vou. Mas o pai foi buscar ele. Quando Jesus estava com os publicanos e os fariseus, ele viu que os fariseus chegaram e os fariseus falaram assim: não, como esse homem pode estar com esses homens? Como ele pode estar? E Jesus desceu e foi contar uma história para eles. Veja como a parábola ela está conectada com aquilo que está acontecendo no ambiente real. Não é para nós ficarmos na história. A ovelha, a moeda e os filhos não são reais na história, mas no ambiente real está acontecendo aquilo que Jesus está trazendo como uma parábola. Veja só que poderoso. Veja só que interessante. E vou falar mais. No 32 diz assim: mas era necessário que festejarmos e regozijarmos, porque este teu irmão estava morto e reviveu, e havia se perdido e foi achado. E acabou. E acabou. O texto acabou aí. A pergunta é: o que eles fizeram? O que eles fizeram? Porque não tem uma resposta aqui da atitude do filho de dentro.
Mas no mundo real, Jesus está fazendo o quê? Jesus está olhando para os fariseus e dizendo: vocês também são filhos, vocês também podem formar parte. Não querem entrar? Não querem celebrar? E a pergunta é: o que vocês vão fazer agora? O que vocês vão fazer agora? Meus irmãos, eu quero falar dos sintomas dos filhos, e já vai ficando um pouco. Eu quero falar dos sintomas dos filhos. O primeiro filho, ele acredita que Deus tem que nos dar coisas para ser felizes. É aquele filho que diz: cara, eu quero ir para Deus porque, cara, Deus tem que me dar algo para melhorar essa vida. Me dá uma herança, me dá um dinheiro, me dê alguma coisa. Quantas pessoas deixam muitas vezes a fé, abandonam a fé porque muitas vezes não recebem o que querem, porque muitas vezes não vivem o que gostariam de viver. Deus nunca prometeu isso. Deus nunca prometeu, mas quantos abandonam? Quantos têm o síndrome do filho de fora? Me dá minha herança, me abençoa, eu quero aquilo, não me dá, tchau, estou indo embora procurar aquilo. O síndrome do filho de fora de casa, aquele que escolhe fugir para viver e fazer a sua vontade, aquele que prefere sair da casa do pai, fugir do lado do pai, para tentar montar uma vida sozinho, sem ele. Isso não vai te levar a nenhum lugar. Se você já tentou, então você sabe que o que eu estou falando não é mentira. Eu já tentei. Cuidado com esse síntoma, cuidado com o síntoma de eu não preciso do pai, eu consigo lidar com a minha vida sozinho. Cuidado com aquilo que você vai tentar procurar no mundo para ver se aquilo te satisfaz. Ele foi no quê? Foi na procura de deleites, foi na procura de coisas que pudessem produzir gozo, alegria, paz. Mas eu quero te dizer uma coisa: não existe nenhum lugar melhor para satisfazer a tua alma, para satisfazer o teu coração, que sentado na mesa do Pai, sentado ao lado do Pai, esse é o teu lugar. Receba essa palavra no teu coração, esse é o teu lugar, sentado ao lado do Pai. Não é lá num bom trabalho, não é lá tentando, é do lado do Pai, é do lado do teu Pai. Cuidado com esse síntoma de achar que em outros lugares você vai procurar achar aquilo que vai te satisfazer ou encher a tua alma. Isso não é real. Isso não é real. Síntoma do segundo filho: estar dentro de casa, lutar por ser uma pessoa obediente, trabalhar para o pai, servir o pai, mas o resultado de tudo é insatisfação. Meu irmão, que triste uma pessoa que vive no Senhor, sirve ao Senhor, luta por ser uma pessoa obediente no Senhor e insatisfeita. Parece que ainda falta algo. Meu irmão, se você tem Deus e falta, se você está com Deus, você tem Deus e falta algo na sua vida, você deve de examinar o seu coração, cara. Isso está errado. Cuidado com esse síndrome de dizer religioso, de dizer: olha Deus, mas eu trabalho, eu faço, eu te obedeço e eu não tenho nada. Você não entendeu, meu irmão. Você não entendeu. Tristemente, você não entendeu o Evangelho. Não entendeu. Deus não trabalha com a moeda de meritocracia. Deus nunca vai trabalhar com aquilo: vou ver quanto que se você faz, daí eu vou pagar você. Ele não paga você por hora, Ele não paga você por dia. Ele já pagou o melhor que tinha para pagar por você e por mim. A Bíblia diz que Ele deu o seu Filho unigênito, a coisa mais preciosa e amada que existia no céu, numa cruz de um Calvário por você e por mim. Como não vai dar todas as coisas, meu irmão? Que coisa de mais valiosa pode existir na face dessa terra que o sacrifício do nosso Senhor Jesus?
Nada, 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 nem 40 anos dentro da igreja, nem 70 anos, nenhum ano. Não existe nada mais valioso que o sacrifício do nosso Senhor. Se isso não enche, se isso não satisfaz, se isso não produz plenitude dentro de você, se examine. Você pode estar com um sintoma do segundo filho. Você pode estar com um sintoma do segundo filho. Cuidado, cuidado. Nós falávamos com o pastor Joel outro dia. Cara, onde ele quiser, para mim está bem. Se ele está, amém. Se ele está aqui. Se é onde ele quer, amém. Mas se ele não está, cuidado. Se não é onde ele quer, cuidado. Cuidado. Não existe lutar. Não existe nós lutar para tentar ganhar algo de Deus. Por favor. Não é assim. Você já ganhou o melhor que você podia ganhar de Deus. O resto já é. Imagina, você está entrando um jogo nos 90 minutos, nos 92 acaba o jogo, você está ganhando 10-0. Não tem que você perder. Nós entramos num jogo que já está ganhado. Mas a minha oração, irmão, a minha oração de verdade, é que nós possamos ter uma revelação do amor de Deus. E a revelação do amor de Deus existe num lugar, numa cruz. A revelação do amor de Deus por nós está na cruz. Que é o que Jesus está dizendo para os fariseus. Vocês não estão entendendo o negócio que esses caras aqui entenderam. O Pai amou tanto eles que me enviou para procurar eles. Mas o Pai não só me mandou para procurar eles, o Pai me mandou para procurar vocês também. O que é que vocês querem? Lucas 19:10 diz o seguinte: o Filho do Homem veio procurar aquilo que tinha se perdido. O Filho do Homem, ele veio salvar aquilo que tinha se perdido. Jesus pregou o Evangelho para os fariseus. Jesus deu uma oportunidade para eles. Nós temos que entender que a maior revelação que um cristão pode ter é o que acontece na cruz. O amor do Pai. Que o Pai amou de tal maneira o mundo, que todo aquele que cresce naquilo que aconteceu lá seja salvo. Você não vai ter uma vida de plenitude, de satisfação com Deus. Você dá uma olhadinha lá pela cruz e você tem um entendimento do que acontece lá. Você quer que eu fale para você que é o que acontece lá? Você quer que eu fale para você o que acontece lá? E com isso, eu quero finalizar ministrando o teu coração, ministrando essa palavra, que foi algo que Deus colocou no meu coração, com a autorização dos pastores, das pastoras, dos mais velhos na fé. Eu quero que você escute essa música. Sua morte ali na cruz, carregando a minha dor, você se expôs por mim, se entregou em meu lugar e me deu uma nova chance. Eu vou recomeçar, vou deixar na que passou, tudo que ficou pra trás.
pra você, corro pra você, o seu amor me chama. Sua morte ali na cruz, carregando a minha dor, você se expôs por mim, se entregou em meu lugar e me deu uma nova chance. Eu vou recomeçar, vou deixar na cruz tudo que passou, tudo que ficou pra trás. Olho pra você, corro pra você, o seu amor me chama. Eu dependo desse amor, do seu amor, mais que tudo. Eu confio que esse amor tem poder pra curar dores. Vou deixar na cruz tudo que passou, tudo que ficou pra trás. Olho pra você, corro pra você, o seu amor me chama. Eu dependo desse amor, do seu amor, mais que tudo. Eu confio que esse amor tem poder pra curar dores, dores. Oh, vou deixar na cruz tudo que passou, tudo que ficou pra trás. Olho pra você, corro pra você, o seu amor me chama. Eu vou deixar na cruz. Olho pra você, corro pra você, o seu amor me chama. Vou deixar na cruz tudo que passou, tudo que ficou pra trás. Olho pra você, corro pra você, o seu amor me chama. Me chama.